Gênesis 28, Isaac manda Jacó a Padã-Arã. Isaac chamou Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, a qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, a arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Versículo 20, capítulo 28 de Gênesis, mensagem riquíssima, cheia de grandes insights, cheia de grande meditação para nós, muitos ensinamentos, poxa, muito rico aqui, cada mensagem, cada parte dessa, até em vista de outros versículos, né, do que nós lemos ali no capítulo 27 anteriormente, que são 46 versículos, e esse é apenas 22, pelo menos da metade ainda. Capítulo 28, versículo do 1 ao 22, mas com uma mensagem muito rica, nem por ser pequeno deixa de ter tanta informação, tantas ricas informações como temos aqui. E aí, agora nós podemos tirar vários aprendizados dessa leitura para a nossa vida, para a gente aplicar no nosso dia a dia
e sermos cada dia cristãos melhores, aqueles servos do Senhor, de uma forma melhor cada dia para agradar ao Senhor. Pois começa o capítulo 28 com a ordem de Isaac agora, devido ao rolo ali da tomada de primogenitura, que na verdade nem foi tomada, né? Foi de direito, que Jacó já tinha feito essa negociação antes com Esaú. Esaú agora não queria cumprir. Jacó, com a ajuda da mãe, foi lá e conduziu Jacó a pegar ali a bênção da primogenitura. Então agora chegou o momento de Jacó receber de Esaú aquela venda que ele fez lá há muito tempo atrás, quando Esaú vinha do campo e muito cansado, com fome. Jacó já logo fez uma negociação com ele, fez uma proposta, e ele, com fome, não pensou nada, já realmente fez a venda e desprezou Esaú, a sua primogenitura. Assim nós lemos nos vídeos anteriores, quando lemos Gênesis capítulo 25, então tinha conta essa história aí desse encontro dos dois e essa compra que Jacó fez de Esaú da sua primogenitura, que era por direito de Esaú. Agora Jacó adquire ali naquela ocasião esse direito à primogenitura. Só que Esaú fez desentendido e foi buscar a caça que o pai pediu no capítulo 27 agora, e fazer o guisado ali que ele tinha. Eu acho que eu falei Gênesis 26, né? Na verdade Gênesis 25. E agora Esaú fez desentendido da venda que ele tinha feito, mas Rebeca foi lá, chamou Jacó, sabia da negociação dele, chama Jacó e conduz ele a induzir o pai a pensar que fosse Esaú e realmente pegar a bênção. E agora Jacó, já consciente, realmente já tinha abençoado o filho errado, libera ele para ir para outro lugar, para não entrar em conflito com o irmão, que tinha ficado bravíssimo ali com ele. Então agora Jacó é enviado de Isaac para outro lugar, e esse outro lugar era Padã Arã, que é a cidade ali do irmão de Rebeca. Agora o tio Labão ia receber ele e ele vai para esse lugar. Diferente de Isaac, que teve um servo que foi lá buscar a esposa, Jacó teve que se deslocar, sair da sua terra, sair de junto do seu pai e da sua mãe e conquistar ali a sua esposa. E aí nós vamos ver todo o desenrolar dessa história de Jacó aí com as suas esposas depois, mas o fato é que Isaac manda Jacó ir para a cidade do tio, que era o irmão de Rebeca. Esaú não ficou nada feliz com isso, mas para tentar amenizar um pouco, porque Esaú viu que o pai mais ou menos estava chateado com ele por ele ter escolhido para a esposa mulheres de Canaã, e esse foi o recado de Isaac para Jacó: não vai se envolver com as mulheres de Canaã, vai se envolver com as mulheres do nosso povo. Então vai para o seu tio e lá provavelmente você vai encontrar alguém da nossa linhagem para você se juntar a elas. E Esaú, ouvindo isso, ele falou: então vou procurar algo mais próximo. Então ele foi para a terra de Ismael. Quem é Ismael? O grande filho de Abraão com Agar. Então Ismael também ficou em um determinado ponto de terra, criou ali toda a sua descendência. Lembrando que Ismael é aí mais ou menos 14, 15 anos mais velho que Isaac. Então, se agora Isaac deu tempo de casar, tem um filho, então imagina quanta geração já não vinha de Ismael, né? Então, também Esaú foi lá e tomou para si algumas mulheres, né? Que é aí que ele fala que a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e que tem por irmão Nebaiote. Então, aqui conta um pouco dessa história, explica um pouco já tudo que saiu de Abraão, mas é um pouco a descendência, Isaac aqui, Isaac e agora Esaú, e já diretamente de Ismael também, já os parentes e os familiares se casando. Pois bem, aí aqui encerra esse assunto no versículo 9, no versículo 10 já fala um pouco sobre a viagem de Jacó rumo a Padã Arã. E aí foi incrível essa viagem dele,
Acredito que o coração de Jacó estava muito apreensivo, estava muito com medo, pelo que conta a história, a Bíblia não relata muitos detalhes, mas Jacó nunca saiu muito de perto do pai e da mãe, estava sempre ali, sempre muito protegido, sempre tinha de tudo, então eu acho que também viver um pouco ali na terra do seu tio foi um deserto para ele, teve grandes aprendizados, e aí isso aproximou ele de Deus. E a gente vê um pouco disso quando ele fica assim surpreso, né? O versículo 17 relata: E temeu e disse: Quão terrível é este lugar, que este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aqui minha introdução traz terrível, né? Quão terrível é esse lugar. Eu acho que talvez terrível, não sei se seria bem a tradução correta, mas talvez seria algo mais como: que lugar diferente, maravilhoso, que tem uma atmosfera abençoada, agradável, alegre, porque aí depois ele, essa expressão terrível é mais de medo, né, de correr, você quer sair daquele lugar, de temor e tal, mas aqui não era bem esse sentimento que a Bíblia relata, tanto que aí ele faz aquele altar ali, coloca, unge aquele lugar, unge aquela pedra ali com azeite, e faz um voto com Deus: se Deus for comigo, eu me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, que o negócio estava fervendo para o lado dele também. Paz não era uma palavra que tinha ali, estava muito com conflitos e muita agitação com o irmão. Então se eu conseguir voltar para a casa do meu pai com paz, o Senhor será o meu Deus. Então eu vou seguir, vou servir esse meu Deus de Isaac, né, que era o pai dele, ou do meu avô Abraão. Então ali começou o relacionamento de Jacó com Deus, porque até o momento acho que era um relacionamento mais superficial, era mais Deus, Isaac e Jacó. Jacó ficava meio na sombra do pai. Agora que ele foi para o mundo, a chinela cantou para o lado dele, ele teve que realmente buscar e se aproximar, e a gente vê isso. Às vezes alguns apertos podem vir na vida para a gente talvez sair um pouco da barra, da calça do pai, de próximo ali, das asas do pai, da mãe, ou talvez do pastor, do seu líder religioso. Às vezes sai um pouco disso, né, para você mesmo diretamente buscar na fonte, buscar Deus, porque Ele quer realmente que nós estejamos próximo dEle e tenha esse relacionamento. E aí, aqui vem, e ele provavelmente já tinha visto o Isaac fazer isso por diversas vezes, algo próximo disso que ele fez, esse símbolo, e também mudou o nome daquele lugar que era chamado de Luz, agora ele chamou Casa de Deus. Esse lugar aqui maravilhoso, um lugar agradável, um lugar feliz, um lugar que eu sinto paz, que não é outro lugar senão a casa de Deus. E aquele lugar passou a se chamar Betel. E quando a gente volta um pouco, que lemos ali as trajetórias de Abraão, por os lugares que Abraão passou, ele também passou aqui por esse lugar que Jacó está agora. E aqui aconteceu algo maravilhoso, né? Porque ele chegou naquele lugar, provavelmente sem muitos recursos ali, colocou uma pedra ali só para apoiar a cabeça e dormiu. E aí, nesse sono dele, olha o que acontece. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo estava o Senhor, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado vou dar a você e à tua geração e à tua semente. Ele nem sabia, né, que tinha essa promessa sobre a vida dele. E é isso, para mim e para você também tem a promessa de Jesus Cristo, que Ele vai vir nos buscar para levar para a glória, e Ele está conversando conosco todo o tempo, Ele está disposto para nos ouvir em todo momento. Então, ter essa relação, ter essa disponibilidade para ouvir Deus é muito bom. Então, por isso que estou aqui lendo com vocês essa sequência de leituras aqui de Gênesis, e cada leitura, cada capítulo tem sido incrível, tem sido maravilhoso, tem sido de muito aprendizado. E de hoje fica esse aprendizado, que o Senhor está lá no alto, querendo esse relacionamento comigo e com você. Só basta nós decidirmos abrir o nosso coração e dispormos de realmente ouvir a voz de Deus, dispor a ter essa intimidade com Ele, ter esse relacionamento com Ele, que é o que Ele quer para todos os seus filhos. Então nós precisamos dar lugar e buscar a isso, porque Deus está lá no topo da escada esperando eu e você.